Bom dia a todos. Primeiro, queria agradecer a professora Adriana pelo convite, né? E a toda a equipe dela pela organização, pelas respostas tão rápidas e pelo bom funcionamento, né, do evento, pois a gente sabe que é muito difícil fazer um evento online. A gente não tem know-how disso, a gente não tem conhecimento sobre como fazer, então é tudo muito novo. Vamos hoje apresentar duas formas de análise de dados distintas, tá? Na primeira metade, nós vamos apresentar como fazer uma análise com evocações livres, tá? Mais especificamente, como fazer uma análise prototípica. Na segunda metade da apresentação, na segunda hora, nós apresentaremos como fazer uma análise com dados textuais, tá? Classificação hierárquica descendente, que pode ser feita com o Iramutec ou Alceste. Ambas as análises que apresentaremos aqui podem ser realizadas com o software Iramutec, tá? Mas existem outros softwares que fazem as análises. Antes de apresentar ambas as técnicas, né, de análise, a gente vai falar um pouquinho de teoria, porque é difícil para a gente falar da técnica sem colocar um quadro teórico, tá? Por exemplo, a análise prototípica, que a gente vai ver na primeira metade, precisa de uma noção teórica sobre o que é núcleo central e o que é periferia. E a gente também vai dar uma definição bem rápida sobre o que são representações sociais. Não necessariamente na segunda metade, ou seja, a classificação hierárquica descendente, é preciso usar o quadro teórico das representações sociais, mas na primeira parte, com a análise prototípica, sim. Então, durante 10 minutinhos, a gente só vai trazer alguns conceitos e depois começaremos a falar da análise prototípica para, em seguida, na última hora, falar da classificação hierárquica descendente. Tá? A apresentação será feita com 8 mãos, tá? Eu já comecei a falar, Rafael, o Álvaro, a Flaviane e o Tiago, tá? Que já foram apresentados pela professora Adriana. Então, Álvaro, se você puder agora fazer uma rápida apresentação aí das representações sociais. Bom dia a todos, né? Queria também agradecer o convite da professora Adriana Benevides, né? A Rejane também, que nos ajudou aí bastante no processo, e também ao grupo, né? Aos colegas também apresentando. Bom, como o professor Rafael falou, né? A gente vai tratar de vocações livres que está inserida dentro de um contexto teórico que é o das representações sociais, né? E aí a gente vai fazer uma breve introdução a esse conceito, né, que foi originário do trabalho de finalização da tese de doutorado do Sérgio Moscovici, né, em 1960. E esse conceito de representações sociais, ele sempre foi muito difícil de ter uma definição, né? A gente colocou aqui a definição já mais clássica da Denise Jodelet, né, como referência. Mas, em suma, as representações sociais, elas são teorias criadas no âmbito do senso comum, né? Elas são criadas pelos grupos ou conjuntos sociais, sempre em relação a um objeto social específico, né? Então, de maneira mais simples, os grupos, as pessoas, no cotidiano, através da conversação, elas vão criar conhecimento sobre diversos objetos com que elas lidam, né? E esse conhecimento, ele é avaliativo, porque ele carrega um julgamento, ou seja, as pessoas que vão pensar esse objeto julgam esse objeto ruim ou bom, ou são favoráveis ou contrários a esse objeto. Ela tem um objetivo prático, porque no senso comum as pessoas têm um conhecimento que sempre dita prescrições para a ação, né, em relação a esse objeto, e ele também tem características descritivas, trazendo as explicações em si do que é esse objeto social, né? E, por fim, assim, o conjunto de representações sociais sobre os diversos objetos que os grupos lidam no dia a dia, acabam por construir a realidade desse grupo, né? Essas teorias ingênuas, esse conhecimento criado no senso comum, é o que dita como os grupos lidam com o mundo ao seu redor. Então, o conceito de representação social, em suma,
é pautado nisso. São teorias ingênuas criadas no senso comum sobre diversos objetos que são relevantes para eles, né? Essa teoria ela teve um avanço nas décadas subsequentes, né? E aí, a partir disso, foram geradas uma série de diferentes abordagens acerca da teoria. A análise de evocações livres ela está bastante ligada à abordagem estrutural, né? que a gente vai trazer, e que lançou um olhar específico sobre essas teorias ingênuas, sobre essas representações sociais, afirmando que elas são estruturas, né? O conhecimento formulado pelo senso comum, essas teorias, elas são formadas por conjuntos de informações, de crenças, de opiniões, e que esse conjunto de conhecimento ele é estruturado, ele não é simplório, né? Ele tem uma lógica interna de estruturação. E isso veio com o objetivo de resolver, a gente trouxe aqui uma definição do Abric, né? Que ele vai dizer que a organização é uma representação que apresenta uma característica particular, não apenas os elementos são hierarquizados, mas, além disso, toda representação é organizada em torno de um núcleo central, constituído de alguns elementos, ou que dão à representação seu significado, né? Essa teorização, em suma, ela visava resolver um problema, que era o seguinte: se a gente afirma que o senso comum cria conhecimento, e que esse conhecimento ele dura ao longo do tempo, né? As pessoas não mudam os grupos não mudam de opinião e de conhecimento a todo momento, mas também as pessoas precisam lidar com a dinâmica do dia a dia. Então, era um primeiro problema teórico que surge, que afirma que esse conhecimento, essas teorias, são ao mesmo tempo rígidas, né, perenes ao longo do tempo, e essas teorias também precisam se adaptar no dia a dia para lidar com as necessidades do cotidiano, né? Então, era uma visível contradição ali de início a teoria das representações sociais. E a segunda contradição é que, apesar das representações serem um conhecimento de grupo, compartilhado, construído na conversa, de maneira grupal, existia também nesse conhecimento marcas individuais de cada um dos membros desse grupo, né? Então, também era uma outra contradição. A gente tinha um conhecimento que, ao mesmo tempo, era consensual, ao mesmo tempo compartilhado, e marcado pelas diferenças das experiências que os sujeitos tinham em relação àqueles objetos, né? Então, essa abordagem estrutural, ela vai pensar não só que a representação social ela é uma estrutura, mas é que ela é uma estrutura formada por dois aspectos diferentes, né? Um sistema central, como a Abric diz, que dá significado à representação, onde estão as ideias absolutas, mais importantes, ligadas à memória coletiva, à história do grupo. Esse núcleo central, ou sistema central, ele é mais consensual, ele carrega as ideias que são mais compartilhadas, as prescrições mais compartilhadas. Ele é a parte perene, ou seja, dentro das ideias, as ideias que estão no núcleo central, elas tendem a perdurar ao longo do tempo, elas são resistentes à mudança, e bem pouco sensível ao contexto imediato. Por serem perenes, por serem rígidas, estáveis, elas têm pouca capacidade, as ideias que estão no núcleo central, de lidar com as contingências do contexto, né? Contexto imediato. O núcleo central, como função, ele gera significado à representação, ou seja, essas ideias absolutas, elas empregam às representações sociais os seus significados, e também determina a organização de seus elementos. Tá? A segunda parte da estrutura das representações sociais é o sistema periférico, que é complementar, e aí que nos vai explicar aquelas contradições que a gente trouxe, né? A gente vai ter um sistema periférico que, ao contrário do núcleo central, ele é mais flexível, ele é menos rígido, e ele se transforma com mais facilidade, né? Então, a gente tem um sistema periférico que permite que a experiência dos sujeitos de um grupo sejam incorporadas à representação social, ou seja, nos explica aquela parte que a gente tem, mesmo no conhecimento grupal, uma marcada presença do conhecimento individual, né? Ela suporta essa diferença dentro do grupo, por trazer essa marcação individual. Ela é flexível, ou seja, ela consegue se adaptar ao contexto, diferente do núcleo central. E isso faz com que essa dupla estrutura, esse núcleo central, o sistema periférico, consigam, ao mesmo tempo, manter um conhecimento estruturado, perene, que é compartilhado, e também que consegue se adaptar ao dia a dia, porque se a representação não se adaptasse
as necessidades imediatas, ela acabaria mudando o tempo todo, né? A gente teria uma mudança do núcleo central para lidar com diversas contingências do cotidiano que são muito dinâmicas, né? E a gente teria sempre uma representação que muda. A gente não teria um conhecimento do senso comum que se mantém ao longo do tempo. Então, essa dupla estrutura, ela, como diz ali, as funções do sistema periférico, ela permite que o núcleo central perdure ao longo do tempo, mas também o senso comum consiga lidar com as questões do dia a dia, consiga abarcar as diferenças interindividuais ali dos membros do grupo, e ali temos o proteger o sistema central justamente por isso. Ela impede que o sistema central tenha que mudar a cada mudança social. Ela mantém o sistema periférico dar conta dessas contingências cotidianas e protege o núcleo central. Bom, vamos agora passar para a parte mais técnica e mais metodológica da apresentação. Mas a gente tem que ter em mente que, em ambos os casos, tanto agora, quando falaremos da análise prototípica, quanto na análise textual, que nós estamos basicamente estudando como grupos concebem a sua realidade, um objeto. Tá? Do tipo, como estudantes de psicologia vão pensar a sua graduação, ou como mulheres vão pensar a família, como pacientes com HIV vão pensar a doença, e por aí vai. Então, tem sempre um objeto que a gente está querendo estudar e um ou mais grupos. Na verdade, um ou mais objetos, um ou mais grupos. Tá? Tem sempre essa relação. A gente não está no nível de análise puramente individual. Uma das formas para se estudar como grupos, como conjuntos sociais pensam objetos é a evocação livre. Tá? A gente vai e simplesmente pede para a pessoa dizer o que rapidamente vem em mente. Tá? Do tipo, sua graduação, me diz aí o que rapidamente lhe vem em mente. Tá? E isso do rapidamente é importante, tá? para a técnica. A ideia não é que a pessoa fique parando para explicar cada uma das suas respostas. Essa técnica não pede isso. Tá? Tanto que muitas vezes fazemos entrevistas depois ou aplicamos questionários. É uma técnica simplesmente exploratória para conhecer o conjunto de ideias que surgem no grupo. Tá? É uma técnica muito antiga, tá? Não sei se vocês entenderam, é simples. A gente dá um termo indutor, como a graduação. E aí, me diga o que lhe vem rapidamente em mente quando você pensa na sua graduação. Tá? E a pessoa vai e responde. Tá? Então, essa técnica é muito simples de ser usada. Tá? Ela pode ser usada em questionários, ela pode ser usada online, ela pode ser usada no início de entrevistas e por aí vai. Tá? E ela permite um conjunto de análises. Depois, uma delas é essa análise prototípica que iremos apresentar. Ela tem vários problemas também, que ao terminar eu vou falar de alguns. Nenhuma técnica é isenta de problemas e ninguém aqui é vendedor de peixe, tá? A gente não está em nenhum momento querendo dizer que uma técnica é a melhor ou a outra. Não, todas as técnicas são passíveis de serem problemáticas dependendo do objetivo de pesquisa, tá? Mas é sempre bom ter um grande arsenal metodológico. Tá? Assim, pesquisadores que só pesquisam com uma técnica são pesquisadores que ficam, de certa forma, presos, vivem numa prisão até intelectual, porque só dá para pensar dentro do que aquela técnica permite, né? E aí a gente vai ver que a gente vai classificar as respostas em dois contínuos, tá? Passa aí, Álvaro, por favor. Eu estava tentando passar e não ia. Então, as evocações livres. Ela permite, assim, quando a gente faz uma evocação livre, a gente tem uma apreensão das projeções mentais de forma muito, muito espontânea, muito descontraída. Tá? Muitas vezes, conteúdos que aparecem pouco, por exemplo, em entrevistas, podem surgir ali, porque é muito rápido. O ideal é a gente não dar tempo da produção discursiva mediada pela cognição, eu diria. O ideal é tentar forçar a pessoa a responder rápido. Tá? Porque quando a gente
para muito para refletir sobre o assunto, a gente traz mais as normas sociais. Tá? As normas sociais vão nos impedir. A ideia é criar um contexto de verbalização rápida. Tá? Nem sempre isso é possível, e nem sempre é possível fugir das normas sociais. Mas a lógica dessa técnica é de ser rápida. Tá? E tem essa questão de uma relativa objetividade, no sentido que a gente pede um objeto e a pessoa nos dá o que ela pensou. Tá? Então, tem uma simplicidade, nesse caso, no bom sentido, tem outros problemas ligados à simplicidade dessa técnica. Tá? Vocês já devem imaginar que, quando falamos em evocações livres aqui, nós não estamos falando em evocações livres no sentido psicanalítico. Tá? A psicanálise, por exemplo, pode usar, mas a psicanálise vai estar numa lógica mais individual. A gente aqui vai estar estudando dentro de um grupo, tá? Voltando ao que o Álvaro disse, para saber quais são as ideias que surgem, que aparecem muito rápido e são muito compartilhadas. Tá? Elas seriam o núcleo central, seria aquele alicerce comum de pensamento. E quais são as ideias que são mais variáveis, assim, que variam no tempo, em um momento surgem, se a gente faz a pergunta, em outro momento não vão surgir, e por aí vai. Tá? Então, essa é a lógica que a gente vai ter aqui. É o duplo contínuo que eu disse a vocês, mas eu vou explicar daqui a pouco um pouquinho mais. A gente vai olhar a velocidade em que o termo aparece, ou seja, o que é dito mais rápido pelas pessoas. E a gente vai olhar também a frequência, qual o grau de compartilhamento dentro do grupo. Álvaro, pode passar? Bom, para vocês aí, mestrandos, doutorandos, professores que estão acostumados a fazer análise de dados, vocês devem saber que, com frequência, a gente faz a análise baseado na lei normal, tá? Que alguns chamam de lei de Gauss, a lei normal, que a maior parte das respostas vai estar num extremo, quer dizer, a menor parte das respostas vai estar num extremo, a outra menor parte das respostas vai estar no outro extremo, e a maior parte das respostas vai se aproximando do meio. Tá? Por exemplo, se a gente fosse olhar a altura média da mulher brasileira, a altura média eu acho que está em 1,65, por aí. A gente vai encontrar poucas brasileiras, comparativamente com 1,98 m, e poucas com 1,47 m. Quanto mais a gente vai aproximando do meio, mais teremos pessoas, maior é a frequência de ocorrência daquela altura. Tá. A gente está acostumado com isso, mas o mundo verbal ele não segue essa lógica. Tá? Ele segue duas leis, a lei de Marbe e a lei de Zipf, que são a base dessa análise. Tá? A lei de Marbe é uma velha lei da psicologia que diz que quando a gente faz uma pergunta às pessoas, o que é mais acessível tende a ser muito compartilhado. Tá? Então, se eu digo, o que lhe vem em mente quando eu falo mesa? Muita gente vai falar cadeira. Tá? Já me vem em mente cadeira, por exemplo. E eu imagino que muitos aqui diriam cadeira, rapidamente. O que lhe vem em mente quando vocês pensam em mesa? Vem cadeira. Tá? E poucas pessoas vão falar em cavalinho do Fantástico. Tá? Aquele do futebol. Estou falando isso porque tem um na minha frente aqui. Tá? Poucas pessoas vão falar cavalinho do Fantástico. Né? E, para mim, não veio imediatamente em mente. O cavalinho está na minha frente, o cavalinho do Fluminense, mas não me veio em mente. Então, essa é a lei de Marbe, que o que vem rápido para as pessoas tende a ser muito compartilhado. Tá? Tenham isso em mente, porque é importante para a técnica. E uma outra lei é a lei do linguista, Zipf, linguista e matemático, dizendo que muitos casos da vida social não seguem a lei normal, seguem a lei de Zipf. Tá? Vou pegar um exemplo, mas eu poderia pegar o exemplo de citações, quantos artigos a pessoa tem no Lattes, mas eu vou pegar piloto de caça. Tá? Um piloto de caça abateu 350 aviões. 5 abateram 300. 10 a 15 mil abateram 1. Tá? Essa lei é importante também para entender a análise prototípica, porque ela segue muito a lei de Zipf. O que eu quero dizer? Poucos termos, se a gente pensa graduação para estudantes,
pouquíssimos termos vão aparecer muitas vezes. Muitos termos vão aparecer só uma vez. Tá? É a mesma coisa do mesa. Poucos termos vão aparecer com muitas pessoas. Mesa, cadeira. Muitos termos vão aparecer só uma vez. Eu dei cavalinho do Fantástico. Tá? Mas se a gente perguntasse para 10 milhões de pessoas, possivelmente a gente veria 6, 7 milhões de termos que só foram citados por uma pessoa. E cadeira seria citado por milhões de pessoas. Tá? Então, essa é a lei de Zipf. Tá? Essas duas leis não precisam lembrar tanto delas. Só estou querendo dar o alicerce lógico da análise prototípica. São essas duas leis. Ou seja, se vocês estão buscando uma análise da variância, algo assim, para pegar a expressão francesa, vocês estão buscando meio-dia às 2h. Tá? Vocês estão buscando errado, porque não vai ocorrer. Porque a lei básica desse processo psicossocial é outra. Então, qual é a lógica básica da análise? Que eu já falei. Tá? A gente tem um ou mais objetos, por exemplo, graduação, AIDS, gênero. A gente tem um ou mais grupos e a gente quer saber como eles pensam o objeto ou os objetos. Tá? E a gente pergunta aos membros do grupo, me diga o que lhe vem em mente quando não pensam em graduação, AIDS, gênero e por aí vai. A gente faz essa pergunta ao participante. Tá? A gente chega e pergunta, e aí? O que lhe vem em mente quando você pensa na sua graduação, quando você pensa em gênero, quando você pensa em AIDS? E aí, as pessoas dão as respostas. Tá? Então, tecnicamente, o objeto é chamado de termo indutor. Tá? Por exemplo, graduação. E a gente vai apresentar resultados sobre graduação. Graduação para estudantes de psicologia é o termo indutor. As respostas que as pessoas dão são as evocações, tá? Só que nós tratamos as evocações como ideias dentro da representação. A evocação é a tradução de uma ideia que circula no grupo, tá? Aí trouxe aqui esse exemplo. O que pensa sobre a graduação? E aí a gente escolhe quantas respostas a gente permite que o participante dê. Tá? Nesse caso, eu peguei um exemplo com 5. Com frequência, a gente usa 7, 10 possibilidades. Às vezes, usamos 3. Se a gente insere dentro de um questionário muito longo, com muitas perguntas, a gente pode pedir só 3. Mas então, o que lhe vem em mente quando pensa na sua graduação? Ah, é um estresse. Você escreve, é um estresse. Ah, me realizo. Ah, eu penso no estágio. Ah, meu trabalho. Ah, psicologia. Tá? Esse é um exemplo. Um segundo participante pode dizer psicologia, pode dizer conhecimento. Eu penso em psicologia. Ah, na minha graduação eu penso no conhecimento. Ideia de conhecimento que eu vou adquirir. Eu penso em estágio, eu penso em futuro e por aí vai. Tá? Aqui eu botei em vermelho para que vocês já tenham em mente que temos uma ordem de evocação. Para o participante 1, psicologia ficou em 5º lugar, em termos de velocidade de resposta. Para o participante 2, psicologia ficou em 1º lugar, apareceu rápido. Tá? Eu coloquei em vermelho ali porque é importantíssimo. A gente vai pregar para cada termo e a gente vai calcular a média de aparição, a ordem média de evocação. Significa o quê, a ordem média de evocação? A gente vai olhar, em média, quando ele apareceu. Tá? Já adianta vocês, psicologia apareceu lá na frente. Tá? Para estudantes de psicologia, ao pensar a graduação, eles pensam rapidamente em psicologia. Tá? Ficou com ordem média de evocação de 2. A gente pedia 7 respostas, ou seja, se a ordem média é de 2, aparece sempre ali, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá? Mais raramente aparecia lá atrás. Isso, voltando à lei anterior de Marble, vocês se recordam? Se aparece muito rápido, possivelmente também é compartilhado. Tá? E é o que ocorreu. A gente diria, possivelmente é central. Tá? É um alicerce de pensamento.
Então, tenham bem em mente esses dois aspectos. Olhem o participante 1 e olhem o participante 2 e vejam que tem uma ordem nas respostas. Essa ordem é crucial. Tá? Essa é uma característica importantíssima. A segunda característica importantíssima é a frequência em que o termo vai aparecer na população. Tá? Eu estou dizendo população, lembre-se, a gente sempre estuda um grupo, tá? Dentro da nossa área. A gente não sai perguntando aleatoriamente às pessoas na rua. Isso para a gente é um balaio de gato. A gente vai mesclar construções sociais distintas. Tá? Grupos que vivem em posições distintas não vão elaborar a realidade da mesma forma. Tá? Seria como se a gente fizesse um estudo sobre vacina, ou vacina para coronavírus. Se a gente mesclasse grupos ideológicos diferentes, a gente estaria perdendo o X da questão. Tá? A gente teria que buscar grupos ideológicos com atitudes opostas em relação à vacina. Então, tem esses dois pontos ali em vermelho: ordem média de evocação e frequência. Eu não vou me ater muito a isso, porque a gente vai fazer uma análise de evocações semântica, mas existem outras formas de se fazer. É possível fazer uma categorização, como uma análise de conteúdo, e é possível fazer também uma análise lexical, mas eu não vou detalhar isso, acho que não é importante aqui para a apresentação. Álvaro? Isso. Então, vamos lá. Já falei sobre isso, mas é importante ter em mente. A gente tem a ordem de evocação, que eu já falei para vocês lá o que é. A gente vai pegar todos os termos, por exemplo, para a psicologia, futuro. A gente vai pegar todas as aparições e vai ponderar. Se apareceu, por exemplo, futuro, se apareceu em 1, a gente dá 1 ponto. Se apareceu em 7, a gente dá 7 pontos. E a gente faz a média. A média vai nos dizer como ele apareceu. Se apareceu mais em 1, mais em 2, mais em 3, mais em 4, mais em 5, mais em 6, mais em 7. Então, por exemplo, futuro. Mais uma vez, o termo indutor era graduação. Futuro ficou em 3,6, de 1 a 7. Esforço ficou em 2,5. Responsabilidade ficou em 5,3. Significa o quê? Que esforço aparece mais rápido, em geral, comparativamente a futuro e comparativamente a responsabilidade. Tá? Dá até para fazer um Q quadrado, se a gente quiser, com as aparições, ou até um T de student, ou uma nova. Tá? Se a gente quiser comparar, mas isso não é o caso aqui. Mas só para entender, então, quando eu coloco esforço 2,5, significa que ele apareceu de 1 a 7, em média, em 2,5. Ou seja, apareceu mais rápido do que responsabilidade, que apareceu em 5,3. Ou seja, de 1 a 7 apareceu mais lá atrás. Tá? Aí tem a frequência. Tá? A frequência é algo que é relativamente simples, né? Basta contar a frequência em que o termo apareceu. Tá? Eu não lembro quantos sujeitos a gente tinha, era na ordem de 100, se não me engano, acho que 120. Em geral, se um termo aparece com mais de 15% a 20% dos participantes, já vai começar a ver que é uma ideia que circula no grupo. Tá? Formatura teve frequência 10, significa que 10 participantes citaram formatura. E isso é bem importante. Na frequência, a gente tem que pensar na frequência mínima da análise. Isso é crucial também. Eu não vou trazer os critérios aqui, tem uma série de critérios para cada coisa. Por exemplo, se a gente quer delimitar a ordem média de evocação alta e baixa, existem vários critérios para se fazer o corte. Frequência. O que é uma frequência alta? O que é uma frequência baixa? Tá? A gente vai ter que delimitar, porque a gente vai delimitar em frequência alta e baixa. Existem critérios para isso. Tá? Eu uso, em geral, a mediana. Tá? O que significa a mediana? Eu pego qual é a frequência média dos termos que a gente tem e corto em 2. Que corte deixa metade dos termos com frequência alta e metade dos termos com frequência baixa. Mas existem outros critérios. Mas é importante ressaltar que a gente exclui um conjunto de termos na análise, tá? Que a gente chama de critério de inclusão. Isso significa o quê?
que a gente vai pegar na análise e vai excluir os termos de frequência muito baixa. Por exemplo, se temos 120 participantes, e a gente pergunta o que lhe vem em mente quando você pensa em cadeira. E aí um diz Cavalinho do Fantástico. A gente exclui isso. Tá? É muito singular. Tá? É devido, às vezes, ao momento e por aí vai. Tá? Tem uma série de razões para se excluir. Isso se chama até apax, o termo que só aparece uma vez. É apax. E aí a gente tem que ter um ponto de corte de inclusão. Também existem técnicas e critérios para pontos de corte de inclusão. Eu também não vou trazer isso, porque senão, se eu trouxesse cada critério com vantagem e defeito, a gente ficaria mais de uma hora aqui, mas até tem artigo sobre isso com o João Vachelk. Escrevemos um artigo em 2011 onde trazemos o critério para cada um dos pontos. Ou seja, o critério para dizer quando a frequência é alta e quando ela é baixa, o critério para dizer quando a ordem média de evocação é baixa, quando é alta, e o critério de inclusão. Tá? Álvaro, pode ir. Então, a gente vai cruzar a frequência com a ordem de evocação. Então, tem isso. Resumindo o que eu disse até aqui, eu vou apresentar daqui a pouco a tabela de como ficam os resultados. Nós excluímos, então, os termos que aparecem pouco, apax, são os termos que aparecem uma vez, e outros. Por exemplo, se nós temos 700 ou 800 sujeitos, dificilmente vai ser pertinente inserir na análise os termos que foram evocados por 3 ou 4 pessoas. Tá? Senão a gente vai estar com termos demais. Então, a gente tem que criar esse primeiro ponto. Depois, a gente tem que dividir os termos que sobraram pela frequência. Então, estão seguindo. A gente não vai dividir pela frequência todos os termos. A gente exclui primeiro os termos que não vão entrar na análise. Depois da exclusão, a gente divide os termos que sobraram em frequência alta e em frequência baixa, tá? Usando um dos critérios disponíveis, por exemplo, a mediana. Em terceiro ponto, a gente vai dividir esses mesmos termos que sobraram pela ordem de evocação, ou seja, pela velocidade que eles apareceram. A gente quer saber quais termos apareceram rápido, quais termos apareceram mais lentamente, quais foram os primeiros a ser citados, quais foram os últimos. A gente precisa de um critério para isso. Tá? A gente não pode ir no olhômetro ali e dizer, eu considero que é esse aqui. Não, a gente precisa de um ponto de corte. Existem critérios, mais uma vez. Então, o terceiro. E aí a gente chega nesse quadrante, tá? Que é a análise prototípica. Para dar os créditos, tá? Quem elaborou essa análise foi o estatístico Pierre Vergès, tá? Francês Pierre Vergès. Foi ele que elaborou isso, então vamos dar o crédito. Ele é até relativamente recente. Quando eu digo relativamente recente, é que a técnica vem de 1992. Em termos de técnicas de psicologia, a gente sabe que isso é recente. A gente olha escalas, por exemplo, que nasceram muito antes, as entrevistas, os grupos focais, análise de conteúdo, por exemplo. Análise de conteúdo possivelmente é centenária, as escalas de Likert são centenárias. Tá? Então, é uma técnica razoavelmente recente, porque ela nasceu em 92 e começou a ser usada ali no final dos anos 90. Tá? Porque se a técnica nasceu em 92, as primeiras utilizações foram ali em 95, 96. Tá? Então, vamos lá. A gente excluiu os termos com pouca frequência e dividimos, vocês lembram, frequência alta, frequência baixa, ordem média baixa, ordem média alta. Então, nós temos 4 possibilidades, né? Vão ter termos que vão aparecer rápido e são muito frequentes. Vão ter termos que vão aparecer rápido e são pouco frequentes, o que contraria a lei de Marb, que eu disse a vocês. Então, a gente sempre pensa, essas pessoas aí são de outro grupo, possivelmente. O compartilhamento deles é com outros. Tem os termos que aparecem lentamente, mas são muito frequentes. E tem os termos que aparecem lentamente lá atrás e são menos frequentes. Dá 4 casos. Por isso que a gente chama de
de tabela de 4 casas, ou quadrante de 4 casas. Então, esse primeiro quadrante, que são aqueles termos que aparecem rápido, prontamente evocados, e com alta frequência, que aparecem muitas vezes no grupo, são os candidatos ao núcleo central. Tá? Vocês lembram do que a gente falou lá, que os grupos pensam com uma base de poucas ideias, essas poucas ideias são o alicerce para que muitas outras ideias circulem. Essas poucas ideias, elas são estáveis no tempo, são muito compartilhadas, então possivelmente elas estão ali, tá? Elas estão nesse quadrante, são os tempos que aparecem rápido e são muito frequentes, tá? Só de antemão, essa técnica ela é exploratória. Em geral, para a gente ter certeza do status na estrutura representacional, a gente usa técnicas confirmatórias. Tá? Muitas vezes, aí já entram análises estatísticas para saber dizer se sim ou não aquele elemento é central. Aqui é uma exploratória, a gente muitas vezes usa para saber o que testar. Tá? Mas muitas pessoas nem testam depois, ficam na própria pesquisa exploratória para ter uma ideia de como o pensamento daquele grupo está organizado, está estruturado. Então, tem esse primeiro quadrante, prontamente evocado e de alta frequência. Tem o segundo quadrante, que são os termos muito frequentes, mas que aparecem mais atrás, mais tardiamente. Tá? Depois tem o terceiro quadrante, que são os termos que aparecem rápido, mas com poucas pessoas. E eles contrariam a lei de Marb que eu citei antes. Tá? Vocês lembram? A lei de Marb é o quê? O que vem rápido é muito compartilhado. E aí, o que os pesquisadores, principalmente o Abric e o Flamand, trouxeram e fizeram pesquisa sobre isso? Se aparece rápido para uma minoria dentro do grupo, é que possivelmente eles têm outra pertença. O compartilhamento deles é com outras pessoas. Tá? Por isso que a gente chama também de elemento de contraste, entra em contraste com o núcleo central, e às vezes a gente chama de quadrante do subgrupo. Tá? A gente sempre para e olha o que está aparecendo ali. Tá? Porque muitas vezes tem um subgrupo mesmo ali, tem pessoas que pensam de forma diferente da maioria e isso aparece ali. Eu digo com frequência, nem sempre isso ocorre. Tá? E, por fim, tem o quarto quadrante. São os elementos que aparecem mais tarde e com uma menor frequência. É o perifericão. Tá? Um grupo, quando ele pensa um objeto, ele precisa de uma riqueza de ideias. Tá? Ele não consegue pensar com 3, 4, 5, 6 ideias. Isso é insuficiente para se pensar a realidade. Então, esse quarto quadrante tem um conjunto muito grande de ideias e são ideias muitas vezes maleáveis. O que eu quero dizer? Se a gente faz uma pesquisa sobre AIDS e a gente passa e está em pleno filme do Cazuza fazendo sucesso, um monte de ideias vão aparecer nesse quarto quadrante, como magreza, etc. Tá? Agora, se a gente realiza a pesquisa 10 anos depois e ninguém lembra do filme do Cazuza, talvez magreza nem apareça. Tá? Agora, doença e morte sempre aparecem, porque são centrais. Sempre aparecem lá no primeiro quadrante. A gente pergunta, eu já fiz isso com estudantes de psicologia, imagino que a maioria aqui são psicólogos ou estudantes de psicologia. Eu já fiz várias vezes em exercício em sala de aula isso, perguntava sobre AIDS e sistematicamente doença e morte apareciam lá no primeiro quadrante. Aparecia rápido e sendo muito compartilhado. Tanto que para vocês aí, eu imagino que ao pensar AIDS, doença e morte não é nenhuma loucura, faz sentido, vocês sabem que circula. Tá? Então é isso. Essa é a análise prototípica, tá? A gente faz isso. Esse é o resultado que a gente tem. Pode ir para o slide seguinte, Alvo. Eu vou trazer daqui a pouco um resultado concreto para vocês verem como é que fica, né? Como é que é o resultado. Tá? Vocês já têm agora todos os elementos teóricos que o Álvaro trouxe e vocês têm os elementos técnicos, qual é a lógica da análise, as duas leis de base e essa dupla seleção pela ordem média de evocação e pela frequência. Aí vem a questão de quantos participantes precisamos. Tá? Isso sempre foi um debate na área. Com o João e João Vachel, que é a Fabiola Rodrigues, fizemos
uma pesquisa sobre isso. Pegamos um N muito grande, de 500 pessoas, e fizemos um bootstrap. A gente cortou aquele N em vários pacotes. Eram 500 pessoas, a gente cortou em 50 pacotes de 10, depois 10 pacotes de 50, 5 pacotes de 100 sujeitos. A gente ficou comparando os resultados para ver quando ficava estável. Tá? A gente viu que a partir de 100 sujeitos tinha uma estabilidade muito grande. Tá? Abaixo de 60, quase não havia estabilidade. Era um balaio de gato. Tá? Qualquer coisa podia, até coisas opostas podiam ocorrer. Tá? Daí, no nosso artigo, a gente disse que teria que ter mais de 60 sujeitos, tá? Que a gente teve ali. Olha que a gente usou vários objetos, tá? Várias populações. Com menos de 60, não funcionava em nenhuma das nossas amostras. Com mais de 60, começava a funcionar. Mas o mais recomendável é acima de 100. Tá? Então, o que eu diria? Existem amostras que são difíceis de serem acessadas. Tá? Sei lá, se alguém quer fazer uma pesquisa com um grupo que não responde, tá? Um grupo de muitas poucas pessoas. Tem grupos profissionais, por exemplo, onde só temos 200 desses profissionais no Brasil. Tá? Então, ter acesso aos 200 é difícil. Às vezes, conseguir 70, tá bom. Aí se justifica usar 70. Ah, mas eu só consegui 30, então é melhor não usar essa técnica, usar uma outra. Tá? E, em geral, ter mais de 100 participantes. Tá? Álvaro, pode... Sim. Então, aqui tem um dos exemplos que eu citei bastante aqui na apresentação. A gente perguntou para estudantes de psicologia. Então, tinha alguns que não eram de psicologia, eram estudantes quase todos de psicologia. Da UFES, da UERJ e da UF, Universidade Federal Fluminense, lá de Campos. De 3 universidades. E nós perguntamos a eles, e aí, Diego, o que lhe vem em mente quando pensa a sua graduação? E a gente vê que, rapidamente, a pessoa pensa na própria área. Tá? A primeira coisa. Vocês veem, ordem média de evocação. 2. Tinha 1 a 7. Ou seja, aparece muito rápido. De 1 a 7 aparecer em 2 na média, significa que o pessoal dava entre as 3 primeiras respostas, em geral. Tá? Pegar um outro oposto. Ali, responsabilidade. Saiu com 5,3. Saiu lá atrás. Tinha sonho. Sonho, 3,3. Significa que a ordem média de evocação foi de 3,3. O F é a frequência. Tá? Então, vocês estão vendo ali, no alto à esquerda, psicologia, sonho, medo e trabalho, são os termos que, na média, apareceram rápido e ficaram com uma frequência alta. Tá? A gente usou a mediana ali. Tá? Se eu não me engano. Pode ter sido a média, mas eu imagino que foi a mediana em cima dos termos que sobraram. Tá? Então, vocês podem ver, conhecimento. Ordem média de evocação de 3,5. Apareceu rápido. Frequência, quer dizer, apareceu rápido? Não, apareceu devagar. É 3,36 o ponto de corte. Ficou acima de 3,36, 3,5, então apareceu tardiamente. Mas apareceu 31 vezes. Tá? Foi o termo mais citado até. Conhecimento, que faz sentido. E aí, o que é a sua graduação? Graduação é o local de adquirir conhecimento, de elaborar conhecimento, e por aí vai. Tá? Então, essa noção de conhecimento ficou lá em cima, mas apareceu mais tardiamente. A gente vê ali embaixo à esquerda, a zona de contraste, onde aparece cansaço, dificuldade, esforço, realização, uma ideia aparece um pouquinho essa ideia das dificuldades e do esforço que se tem dentro da graduação, ou seja, possivelmente um subgrupo foca mais nisso. Tá? Porque vocês podem olhar que o núcleo central ele é mais focado na psicologia, o medo, o trabalho, ou seja, as pessoas estão pensando na profissão no futuro. Trabalho aí era no sentido de trabalho mais tarde.
trabalho, um sonho, esse medo de ter trabalho ou não, a minha profissão, psicologia. E embaixo já tem uma outra questão ligada ao cotidiano ali, o cansaço, a dificuldade, a realização, os estudos que eu tenho e por aí vai, tá? Talvez tenha um contraste, a gente teria que parar para pensar sobre isso. Nem fizemos a reflexão ainda sobre esses resultados, eles estão quase crus aí. A gente vai começar a olhá-los na semana, possivelmente na semana que vem, ou seja, trouxemos algo bem fresco aí para vocês. Aí vocês veem lá, não, volta, quero só falar o último quadrante. Vocês veem, tem os três, tem quadrante do possível núcleo central, psicologia, sonho, medo, trabalho, tá? Tem a zona de contraste ali embaixo, estudo, realização, cansaço. Tem a zona da primeira periferia dos termos frequentes que aparecem tardiamente, conhecimento, futuro, ansiedade. E tem os perifericões, que é leitura, responsabilidade, formatura. Tá? Formatura. Formatura não é um elemento central, não é um alicerce de pensamento ao se pensar na graduação. Pensar na graduação, a pessoa vai pensar, a minha psicologia, o trabalho que eu vou ter, isso é um alicerce de pensamento. A formatura, não. Mas as pessoas não pensam só com seu alicerce de pensamento, dizendo mais, as pessoas não pensam só com o núcleo central. As pessoas precisam de um conjunto de ideias, que é a periferia, para pensar. Agora, por que 10 pessoas citaram formatura? Possivelmente a gente aplicou questionário no final do semestre, ou quando uma turma estava discutindo a formatura, e isso apareceu. Tá? Talvez no semestre que vem, se eu reaplicasse o questionário, que isso ficou no questionário, formatura não aparecesse. Agora, dificilmente psicologia ou sonho deixariam de aparecer. Tá? Esses termos têm mais estabilidade. Até conhecimento. Tá? Conhecimento ficou um pouquinho borderline. Dificilmente conhecimento deixaria de aparecer. Agora, formatura, eu não ficaria nada surpreso se numa nova coleta a formatura não aparecesse. Isso é o que é previsto pela teoria. Tá? Que o termo psicologia lá se mantenha e o termo formatura desapareça. Tá? E a gente tem isso, tem trabalhos olhando durante 20 anos o mesmo objeto. AIDS, tem trabalho ficando mais de 20, 30 anos olhando, e doença e morte sempre aparecem. Sempre. Aí outros termos vão girando no entorno. Tá? Álvaro, pode passar aí? Vou pegar mais um exemplo aqui. Pode passar para o seguinte, que esse aí é bem específico. Vou pegar, que eu não tenho muito tempo de explicar. Porque ele eram pessoas que estavam em status terminal da AIDS, era ligado à religiosidade, aparecia muito fé em Deus. Mas como eu não vou pegar todos os exemplos, eu peguei de estudantes, eu achei que ficou interessante pegar competências acadêmicas aqui, com professores universitários de Polônia e Santos. Eu nem olhei antes, eu pedi para o pessoal da equipe trazer um recente, de 2020. Tá? Então, competências acadêmicas. A gente vê, vocês estão vendo que é a mesma lógica que eu trouxe a vocês, de zona central, primeira periferia, elementos de contraste, segunda periferia. A gente vê que o termo mais frequente, quer dizer, o primeiro termo ali que eles botaram, formação, deixa eu ver, é o mais frequente, teve frequência de 53 e ordem média de evocação de 3,3. Tá? É a mesma lógica. Então, formação é um candidato a núcleo central quando professores pensam em competências acadêmicas, tá? Com habilidade, reflexão, etc. Vamos para a segunda periferia. Eu não vou descrever tudo, porque o tempo está acabando. Eu quero terminar em 55 minutos para a gente ter 5 minutos aí de intervalo, para cada fala tenha 1 hora. A gente tem mais 10 minutos. E a segunda periferia aí? A segunda periferia, vocês podem ver que aparece realização, colaboração, por exemplo. Colaboração, eu não conheço esse trabalho, eu não fiz pesquisas sobre, mas eu já imagino que se alguém fizesse uma outra pesquisa sobre isso hoje, talvez colaboração não aparecesse. Tá? Eu não ficaria surpreso se colaboração não aparecesse agora. Se em competências acadêmicas, a ideia de que as competências acadêmicas fazem parte de uma formação,
Se isso não aparecesse, aí eu ficaria surpreso. Tá? A teoria prevê que esse termo apareça. Tá? Até mesmo ali, conhecimento. A gente vê que tem uma relação entre o que os estudantes lá em cima falaram e o que os professores falaram. Não é igual, mas existem relações, tá? Entre a gente vê o conhecimento, a dificuldade, etc, etc. Pode ir para o seguinte, Álvaro? Pode passar isso, já vou. Vamos lá, mais um exemplo aqui, também de 2020. Adolescentes e drogas. Tá? Só para vocês verem todos, eles têm todos os trabalhos têm sempre a mesma lógica. Tá? Esse aí foi até bom que apresentou no quadrante o N, que é interessante. Tá? Muitas vezes ele está no texto, no artigo. Tá? Ele está no método. Tá? Mas é interessante colocar no quadrante. Vocês veem drogas para adolescentes. Eu não sei que adolescentes eram esses. Tá? A gente simplesmente pegou exemplos aqui, porque a ideia da apresentação ela é mais metodológica, ela não é de descrever o trabalho. A gente vê que vício, olha só, vício, ordem média de evocação de 2. Tá? Aparece muito rápido. Tá? Maconha, tráfico, dependência, álcool. Olha a zona de contraste ali embaixo. Aparece festa, dinheiro. Vocês notam como festa se opõe a ruim, se opõe a vício? Possivelmente é um subgrupo que pensa de forma diferente as drogas. Vai ter, dentro desse grupo, muitos vão estar ali pensando, drogas é um vício, leva a dependência, tráfico, destruição. E tem uma minoria ali que está falando em amigos, em festa, jovens, dinheiro. Ou seja, está pensando de forma festiva, tá? De forma recreativa. A curtição, a bala, a maconha, etc. Tá? Isso é aquilo que eu estava dizendo a vocês, da zona de contraste. Muitas vezes te encontra ali algo em oposição ao que aparece no núcleo central, porque muitas vezes nos grupos temos subgrupos, tá? Que se opõem ao pensamento majoritário. Tá? Olha que eu nem tinha visto esse. Eu estou vendo ele agora, tá? Nunca tinha olhado. Tá? Só para dizer que essa técnica, a despeito dos seus problemas, ela tem qualidades. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora, que eu estou aproximando do fim, e eu quero dar alternativas de outras técnicas sem apresentar aqui. A meu ver, qual é o maior problema da técnica? Tá? Que vocês já podem ver aqui. Às vezes a gente não consegue interpretar o resultado. Tá? O que significa vício para esse grupo? Nesse caso até que dá, mas em muitos outros casos fica subjetivo demais, principalmente quando a gente não conhece a relação que o grupo tem com o objeto. Tá? Esse é um problema sério da técnica. Tá? Que, aliado a outras técnicas, deixa de ser um problema. Por exemplo, se vocês, pesquisando, já fizeram uma série de entrevistas sobre o objeto, vocês já vão saber o sentido que os termos têm. Ou vocês podem fazer a posteriori. Tá? Se vocês não estão conseguindo interpretar os resultados, vocês podem buscar 8, 10, 12 pessoas que realizam uma entrevista, fazem análise de conteúdo para tirar as dúvidas, ou com questionários e por aí vai. Esse é um problema. Tá? Às vezes a gente fica sem ferramentas para interpretar. Às vezes, nem sempre. Um outro problema da técnica é que ele não nos dá com certeza o status estrutural. Quando eu vejo ali tráfico, eu suponho que é central, mas eu não posso ter certeza. A gente precisa testar também. Tá? É como morte. Morte com ordem média de evocação de 3 e frequência 86. Está muito próximo do ponto de corte. Tá? Dependendo do critério usado, ele poderia até ter virado central. Então, é necessário, se a gente quer ter certeza do status, é central ou é periférico, é necessário fazer um conjunto de testes a posteriori. Tá? Por isso que eu digo que essa técnica de coleta de dados e de análise, ela é exploratória. Ela é muito útil, vocês viram, é muito fácil coletar dados. Ainda mais que faz coleta online, são só 5 perguntinhas rápidas de responder, dá para ter 500 sujeitos muito rapidamente.
Até em questionários, se vocês vão aplicar um questionário com escalas sobre um conjunto de itens, por exemplo, sobre drogas para adolescentes. Então, tem um questionário lá de 3 páginas. Dá para inserir lá como primeira questão quais são os 7 termos que lhes vêm em mente. E é sempre importante inserir como primeira questão, tá? Não dá para usar essa técnica como segunda questão. Por quê? Se eu faço uma pergunta sobre crack, e depois eu digo o que lhe vem em mente, e a pessoa diz crack, isso não é por acaso, né? Então, essa pergunta, a evocação livre, ela tem que sempre ser a primeira. A gente não tem que falar nada sobre o assunto para as pessoas darem os seus resultados. Álvaro, pode ir para o seguinte. E aí vem o e depois. Tá? Que eu já estava falando. Não, nenhuma forma de análise de dados ou de coleta de dados é perfeita. Tá? Eu noto que a gente, na psicologia, tende a uma metodolatria. Tá? Muitos pesquisadores tendem a ter uma idolatria a métodos, tá? Do tipo, esse método aqui ele é bom, eu já vi pessoas falando de métodos qualitativos. É a única forma de aprender em profundidade a forma que os sujeitos se relacionam com o objeto. Não. Existem pesquisas quantitativas que também vão estudar com profundidade. Isso que eu disse a vocês é de uma das maiores autoras de métodos qualitativos do Brasil, tá? Tá escrito isso. É a única forma de... Não, isso é metodolatria. Os métodos têm seus prós e contras. A própria Ione trouxe isso ontem. A gente tem que ver qual é o objetivo da pesquisa, quais são as características da população, qual é o quadro teórico. Mas o que a gente pode fazer depois, tá? Tem muitas coisas. A gente pode fazer questionários e tal. Essas coisas que podemos fazer depois, em geral, eu faço ou entrevistas ou testes de centralidade. Porque eu trabalho dentro da teoria das representações sociais com o núcleo central. Eu acho muito interessante estudar as relações entre as evocações, com uma análise de similitude que veio da matemática, da teoria dos grafos. Pode ir para o slide seguinte, Álvaro. É isso aí, por exemplo. Eu muitas vezes faço isso. Eu uso a teoria dos grafos, que veio da matemática, para ver como os termos se relacionam entre si. Tá? Isso aqui eram perguntas ligadas à sua graduação para estudantes de psicologia. Vocês podem ver que a noção de estudo, que estava lá em cima, se não me engano, no núcleo central, estudo e conhecimento estão lá na meiuca, estruturando a árvore, tá? Não sei se vocês acharam aí. Eu até pensei em apresentar análise de similitude, mas eu sei que não daria tempo, tá? De apresentar as duas técnicas. Mas é uma forma, por exemplo. E depois, o que fazer? Vocês podem, por exemplo, fazer uma análise de similitude, tá? Fazer uma nova coleta e ter uma árvore máxima. Tá? Isso vem da teoria dos grafos, que está super na moda agora. Tá? Eu vejo os matemáticos e o pessoal da estatística, até a psicometria passou a usar a teoria dos grafos nos seus estudos. Tá? Tem, às vezes, uns modismos. O Flaman trabalha com a teoria dos grafos desde 1962. Tá? O Flaman era um matemático, que também era psicólogo social, então ele trouxe muitas técnicas para a gente. Então, em resumo, é isso. O que vimos aqui? Como estudar formas de um grupo pensar no objeto? A gente pode fazer evocações livres. A partir das evocações livres, a gente faz a análise prototípica, dividindo as respostas em 2 eixos, pela velocidade de resposta e pela frequência. Tendo isso, a gente já tem como pensar como o grupo pensa o objeto, de forma um pouco tautológica. A gente tem um pouquinho como ter elementos exploratórios, resultados exploratórios sobre isso, com indicações sobre o que é periferia, o que é núcleo central, qual é o subgrupo, e a gente pode fazer um monte de coisas depois. A partir desse primeiro resultado, a gente pode fazer análise de similitude, a gente pode testar a centralidade, a gente pode ter um guia para o roteiro de entrevista. Tá? Esse resultado pode nos dar perguntas, todo um mundo se abre. Tá? E eu falei dos problemas, essa é uma das grandes vantagens, além de ser uma técnica extremamente prática e de fácil coleta. Tá? Vou encerrar por aqui.